Pronto. Bom, gente, bom dia. Novamente aí para todos, para quem já chegou, para quem foi chegando. A aula de hoje a gente vai... É uma aula que já era para ter acontecido, né? Aquela parte que a gente vê aí, implementação do algoritmo DFS. Esse código que está aparecendo aí, né? No slide. Esse código foi mandado uma versão aqui para vocês, que é esse arquivo aqui DFS, né? Que representa a implementação desse código. O que é que eu usei nele, né? Esse código que está aqui para vocês. Eu tinha pegado aquele arquivo de carregar uma lista, exatamente o mesmo arquivo, né? E eu fiz uma pequena alteração nesse código, porque o grafo que eu estava trabalhando aqui o grafo que eu escolhi para trabalhar, que eu chamei aqui de GD, grafo direcionado, né? Não tinha falado para vocês, é exatamente esse grafo aqui, ó. É o grafo que aparece aqui no slide, né? É exatamente esse grafo aqui. Mas como vocês podem ver, esse grafo ele está com os labels alfabéticos A, B, C, D, E, F, G, H. Então eu fiz meio que um mapeamento onde o vértice A eu troquei por 1, B por 2, C por 3 e assim sucessivamente. Então esse arquivo GD aqui, ele representa exatamente aquele grafo lá do slide, né? Ele tem 8 vértices, 14 arestas. Aí, diferentemente dos outros arquivos, eu não comecei com o vértice sendo vértice 0, né? Eu optei por começar, de fato, como o A sendo 1, o B sendo 2, o C sendo 3, e assim sucessivamente. E aí, esse arranjo eu fiz dentro do código, né? Quando eu vou carregar o grafo, exatamente aqui, ó, eu coloco esse -1, que é para quando ele lê essa informação, né? A gente sabe que aqui no Python, assim como na linguagem C, um vetor, né, uma lista, ele começa do índice 0. Então, para armazenar na posição correta, eu pego esse número 1 aqui, diminuo de 1, coloco na posição 0. Pego esse 2, diminuo de 1, coloco na posição 1 e assim sucessivamente. Né? Foi essa a ideia aí, certo? Eu vou, assim que terminar essa explicação, eu pego esse arquivo aqui. Se vocês não quiserem digitar, eu coloco lá no Cigarro para vocês baixarem. Certo? Mas vamos aqui Foi essa pequena alteração aqui que eu fiz no load lista, né? Que é para carregar o grafo numa lista de adjacência, né? Carregar o grafo numa lista de adjacência. Como esse grafo é direcionado, perceba que eu só preciso adicionar exatamente as arestas, sem adicionar arestas duplicadas, né? Bom, depois que esse grafo ele é carregado, o restante do código ele meio que começa aqui, né? Load lista, que é para carregar o grafo. E aí eu chamei aqui de V, sendo essa sequência de vértices. Percebi que aqui eu coloquei de 0 a 7, que representa lá na verdade, 8 vértices, né? Eu escolhi essa sequência porque é exatamente a mesma sequência que está aqui, ó. Certo? Então, começa do vértice C, que lá vai estar representado pelo número 2, aí o vértice A pelo número 0, e assim sucessivamente, né? Exatamente essa mesma sequência aqui. Qualquer coisa vocês vão perguntando aí. Bom, criei um vetor de cores, estou multiplicando aqui esse 0 por n, sendo a quantidade de vértices. O vetor D, marcar o tempo que o cara ficou cinza, e o vetor F para marcar o tempo que ele ficou preto. E aquela variável de mark, né? Que é essa variável marcação aqui do tempo. Essa variável aqui, mark. Bom, então, em linhas gerais é isso. Aí tem a função DFS, que ela é chamada aqui, que ela basicamente faz o seguinte, tem um laço de repetição para todos os vértices em V, né, que é exatamente o que está aqui, para cada vértice U em V, a cor dele vai começar com branco, né? Estou colorindo todo mundo de branco, que é essa linha aqui, certo? O laço de repetição da linha 5 à linha 9, é aí onde justamente o algoritmo vai começar. Ele vai perguntar se o vértice U, se a cor dele é branco, e se for branco eu vou chamar o algoritmo DFS visit, passando o vértice U, tá aqui, né? Que é a função que está aqui em cima. Função DFS visit, que é essa função aqui do lado. Então, assim que a função começa, eu estou marcando o vértice que chegou aqui de cinza, a variável de marcação recebe o mesmo valor mais 1,
e eu marco aqui no vetor D o tempo que ela ficou cinza, né? Mais ou menos exatamente como está escrito aqui, né? O Python é bom porque dá para fazer como se fosse exatamente o mesmo código que está aqui em Python, né? Sem muitas alterações. Bom, o próximo passo é ver a lista de adjacência do vértice que você está, né? A lista de adjacência do vértice U, que foi o vértice que começou. E aqui é mais ou menos igual ao que está aqui no pseudocódigo, né? Se a cor do vértice for branco, né? Se a cor do vértice for branco, eu chamo a função dfsVisit novamente, passando o vértice que é branco. E ele fica fazendo esse caminhar no grafo, né? Essa busca no grafo, como a gente já viu vários exemplos, até que você chegue num vértice que você não tenha mais nenhum vizinho branco, né? Que aí ele vai fazendo o backtrack, né? Vai fazendo a volta. Até chegar a um ponto onde todos os seus vizinhos foram testados, né? Do vértice. Todos os seus vizinhos foram testados, que ele sai desse laço de repetição. E marca o vértice como a cor preta, né? Ele marca aqui aquele vetor de cores como sendo preto. A variável de marcação vai marcar o tempo que ele ficou preto e eu coloco aqui no vetor F. É mais ou menos isso. Dá para ver que esse código aqui ele é bem semelhante ao pseudocódigo que está aqui do algoritmo DFS Visit, certo? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre o código. Aproveite para tirá-las agora. Acho que não, né? Em relação a criar uma variável dentro de um for. Criar uma variável dentro de um for. Se ela fica salva. Você está dizendo aqui criar uma variável recebe, sei lá, 10. É isso? Olha, eu também sou um pouco iniciante em Python, mas do que eu conheço sobre escopo de variável, eu vou dar esse exemplo aqui em C, né? Quando a gente cria uma variável dentro do C, quando você cria um laço de repetição for, geralmente você vai abrir um parêntese aqui, né? Você vai fechar ele em algum canto. Por exemplo, esse for aqui do Python, ele termina exatamente aqui, onde está essa chave. A variável que você criar dentro dessa chave aqui no C, ela só existe dentro do for. Eu não tenho certeza se o mesmo acontece aqui dentro do Python. Então, por exemplo, se em C você criar essa variável aqui, sei lá, x recebe 10, e você for manipular aqui fora do for, por exemplo, dar um print aqui no x, essa variável não vai existir no C. Mas já no Python não tenho certeza. A gente pode testar agora, né? Deixa eu tirar aqui esse... Ver o que é que ele vai dizer. Imprimiu. Aqui, ó. Eu botei x recebe 10 e mandei imprimir aqui fora do for. Ele imprimiu aqui um bocado de 10, ó. 10, 10, 10, 10, 10. Pois é, não tenho certeza por que que isso funciona do Python, né? Ainda tenho que estudar um pouco mais para... Se alguém souber por que que isso funciona. Sim, porque no C, por exemplo, quando terminar o laço de repetição for, a variável ela é automaticamente destruída, digamos assim, né? E aqui no Python, aparentemente, ela ainda está existindo, né? Então, mais alguma pergunta?
com essa palavra aqui. Pronto. Eu tentei deixar esse código DFS visit e o código DFS o mais parecido possível com esse pseudocódigo, né? Infelizmente, ainda apareceu esse global mark aqui, né? Perceba que essa variável de marcação aqui, mark, ela aparece bem aqui embaixo quando eu começo o código, né? Eu crio aqui o vetor de vértices, vetor de cores, um vetor D, um vetor F e a variável mark. Perceba que tudo isso aqui são, digamos assim, aqui são listas, né? Esse cara aqui é uma variável comum, digamos assim. O vetor D e F, assim como o V, eles são usados aqui em cima. Eles são usados aqui em cima de boas. O vetor cor aparece aqui, o vetor D, etc. No entanto, se eu tirar essa palavra aqui, pedir para executar, ele vai dizer que não reconhece a variável mark. Não. A variável local mark é referenciada before. Né? Essa variável mark aqui está dizendo que não reconhece. Então, a forma de eu utilizar essa mesma variável aqui e lá embaixo foi colocar ela aqui, inicializando ela com 0 e dizer que ela é global, quer dizer, essa variável existe tanto dentro da função dfsVisit, como ela existe aqui fora da função dfsVisit. É a mesma variável, né? Então foi por isso. O que é esse N0? No Python, ele deixa você inicializar. É como se eu tivesse colocado aqui, ó. Esse N aqui é o número de vértices, tá? De onde é que vem esse número de vértices, professor? Vem lá da função loadLista. Aqui, ó. A função loadLista tem uma linha aqui que eu recebo, ó. N recebe int linha 0. Vai receber esse 8 aqui, ó. Que é o número de vértices. Como eu tenho um número de vértices igual a 8, nesse exemplo, então eu vou criar um vetor de cores de tamanho 8, porque eu tenho 8 vértices. Vou criar um vetor D de tamanho 8 e um vetor F de tamanho 8. Aqui é como se fosse uma inicialização. Na verdade, está criando um negócio assim, ó. É uma lista de N zeros, exatamente. Quer mais? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a tarefa de vocês. Bora lá, né? Então, vamos aqui. Deixa eu abrir aqui o último slide que a gente viu. Pronto, a última aula que a gente viu de conteúdo foi busca em profundidade, nomenclatura, certo? A gente viu aqui que existe 4 tipos de arestas quando você executa um DFS, né, uma busca em profundidade. Aresta de árvore, aresta de retorno, aresta de avanço e cruzamento. E aí a gente viu que dá para saber o nome da aresta de acordo com a cor do vértice. Né? Se o vértice é branco, se o vértice é cinza, se o vértice é preto, etc. Dá para descobrir a nomenclatura da aresta, né? Que ele gera essa arvorezinha bonitinha, etc, etc, etc. No final dessa aula aqui, a gente fez esse exemplo aqui, né? Que era justamente o mesmo... Esse grafo aqui é o mesmo grafo do slide anterior, né? Esse cara aqui. Só que a gente começou a busca aqui do vértice A, certo? Mostrou aqui o nome das arestas, etc. A forma como esse código meu aqui está implementado, ele está implementado só para no final imprimir aqui vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os vértices, o tempo que ele ficou cinza e o tempo que ele ficou preto, de cada um dos vértices, certo?
tá fazendo essa impressão aí. Aí, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, né? Além disso, além de imprimir o tempo que o cara ficou cinza e o tempo que o cara ficou preto, eu quero que vocês façam uma versão, usando esse código aqui que está lá, para que ele imprima também o nome das arestas. Né? Quando vocês terminarem o algoritmo, ele vai imprimir a aresta, por exemplo, aqui, a aresta 1, 2, vai ser árvore, sei lá, se começar do A. Aresta 2, 3, aresta 3, 4, vai aparecer o nome dessa aresta lá embaixo. Deu para entender? Quero que vocês façam alterações nesse código aqui, DFS ou DFS Visit, o que vocês acharem necessário. Ou no load list, ou no imprime, não sei. Pega esse código que está aí, implemente ele, faça alterações, para que ele também imprima no final o nome das arestas, de acordo com o DFS que foi executado. Ah, é o nome. O nome que eu digo é esse nome aqui, ó. Se a aresta é do tipo árvore, se a aresta é do tipo cruzamento, se a aresta é do tipo retorno, ou se ela é do tipo avanço. Essas aí. Deu para entender? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Tá. Vou mostrar novamente. Quando a gente faz aqui na mão, ó, quando a gente vai rodando aqui na mão, eu estou rodando o DFS nesse grafo aqui, certo? Perceba que à medida que o algoritmo vai executando, comecei a busca aqui pelo vértice A, o próximo vizinho que ele vai analisar é o B. Né? Então, quando eu passo o slide aqui, ó, eu sei que a aresta AB é uma aresta de árvore. Como é que eu sei isso? É porque o vértice que eu cheguei anteriormente é um vértice de cor branca. Então, eu quero que vocês façam exatamente isso no código. Quando você descobrir um vértice branco, é para imprimir lá na tela, por exemplo, é para imprimir assim, ó. Digamos, a aresta assim, A, B, é do tipo árvore, certo? Aí a aresta, sei lá, B é do tipo avanço, se for o caso. E assim vai, imprimindo o nome de todas as arestas. Essa é a ideia. Ficou claro agora? Porque esse arquivo que tem aqui, esse DFS aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é esse arquivo que está aqui. Esse mesmo arquivo que está aqui para vocês, DFS. Ó. A forma como ele está aqui, se você manda imprimir, ele vai imprimir só o vértice e vai imprimir o tempo que ele ficou cinza e o tempo que ele ficou preto. Aí eu quero que, além disso, isso aqui já está pronto. Só pedir para executar. Vai aparecer uma outra informação, que é essa que eu estou mostrando aqui. Ó. No caso, não vai aparecer AB, né? Vai aparecer 1, 2. A aresta 1, 2 é do tipo árvore. Entendeu? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou mandar esse arquivo de texto aqui, ó, para vocês. Esse cara aqui, certo? Que representa exatamente esse grafo aqui, para vocês poderem testar. Ok? Mas se preocupe no que eu vou ficar aqui com vocês até 12 horas.
Depois, na verdade, assim, na verdade, não é que eu esteja dizendo, eu acredito que seja simples fazer isso. Então, coloquei o tempo para vocês fazerem até 12 horas, tá bom? Mas vamos ver aí, dependendo da situação, o que é que vai acontecer. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Estou perguntando assim porque eu vou parar essa gravação para colocar no YouTube para não ficar só rodando com coisas aleatórias aqui.